Vamos estudar a palavra do nosso Deus? Colossenses capítulo 2, de 12 a 15, assim diz a palavra. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu gostaria de falar nesta manhã, em breves palavras, sobre a união mística do crente com Cristo. O renomado cristão, teólogo, que viveu no quarto século, chamado Santo Agostinho, antes da sua conversão vivia uma vida libertina, de orgulho, de pecado, de todo tipo de coisas desagradáveis que desonravam a Deus, que entristeciam o coração de Deus. A sua mãe, chamada Mônica, orava diuturnamente pela sua vida, pedindo ao Senhor que o salvasse, que o transformasse e que o libertasse. Agostinho foi salvo pela graça, foi liberto dos seus pecados, das suas iniquidades e da sua vida libertina e promíscua. E ele conta nos seus escritos que, certa ocasião, depois de salvo, uma das suas mulheres, né, do passado, claro, o tentava. E certo dia, quando ele ia passando, ela começou a chamá-lo, começou a atraí-lo, e ele não se moveu, ele não a atendeu, não lhe deu atenção. Entretanto, ela continuou chamando. Lá na frente, conta ele no seu livro, ele olha para trás e diz assim: Agostinho morreu. Esta é uma boa ilustração para nós entendermos o que significa união mística do crente com Cristo. Isso mesmo, Agostinho morreu, Edmilson morreu, José, João, Paulo, Pedro, Maria, Joana, Maura, qualquer um que se diga cristão em Cristo Jesus, que foi salvo pela graça, que foi liberto dos seus pecados, qualquer um desses morreu. Morreu para o mundo, morreu para o pecado, morreu para as coisas desta vida. E da mesma forma como nós morremos, nós ressuscitamos. É claro que isso é uma linguagem figurada e espiritual para dizer que quando nós fomos regenerados, nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós morremos com Cristo quando fomos batizados, e diga-se de passagem, não se trata de batismo físico, não se trata de batismo com água, mas o batismo com o Espírito Santo. Nós então fomos sepultados e ressuscitamos em Cristo Jesus. Uma linguagem, como falei, figurada para dizer que nós agora somos novas criaturas, somos agora diferentes, somos regenerados, somos seguidores de Jesus, somos agora servos de Deus, filhos da aliança, fazemos parte do povo de Deus, somos novas criaturas em Cristo Jesus.
Isso, portanto, chama-se união mística do crente com Cristo. E eu gostaria de detalhar esse texto que foi lido para o nosso enriquecimento espiritual. Vamos ver o que é que nós podemos aprender desse texto de Colossenses 2, de 12 a 15, que trata da união mística do crente com Cristo. Em primeiro lugar, consiste em que o crente morreu e ressuscitou em Cristo. Veja como diz o texto, o versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Esse texto, esse versículo aqui, nos ensina algumas coisas. Primeiro, nos diz que fomos sepultados. Veja a linguagem que o autor usa. Ele diz que nós fomos sepultados. Sepultados, todos nós sabemos que o sepultamento é quando uma pessoa é colocada no túmulo, quando a pessoa é colocada debaixo de 7 palmos de terra. Todos nós sabemos, estamos acostumados, vez por outra nós participamos de um enterro, de um sepultamento. No entanto, o autor não está falando de sepultamento físico. Não é o sepultamento do corpo que ele está falando aqui. Ele está falando do sepultamento espiritual. Porque se ele estivesse tratando do corpo, como nós estaríamos sepultados se nós estamos aqui em pé, se as pessoas estão andando? Por isso aqui o texto está falando de questões espirituais, porque o crente é sepultado, é morto, morto para o pecado, morto para o mundo. Ele não vive mais para o mundo e morto para Satanás, no sentido de que ele não serve mais a Satanás. Por isso que o homem, objeto da introdução da mensagem, Agostinho, dizia para as suas ex-companheiras: Agostinho está morto, ou Agostinho está sepultado. Não vivemos mais, não temos mais intenções de satisfazer os desejos da carne. O nosso objetivo agora é satisfazer o desejo do Espírito, o desejo de Deus, que é glorificar a Cristo, que é amar a Cristo, é servir a Cristo de todo o nosso coração. Segunda coisa que o versículo nos fala, que nós fomos sepultados juntamente com Ele. Ele aqui é Cristo. Então não foi apenas no sentido de que nós morremos para o mundo sozinhos. Não, foi juntamente com Cristo. Da mesma forma como Cristo morreu, ele morreu fisicamente, nós morremos espiritualmente. Então, a diferença é que Cristo morreu para pagar os nossos pecados e nós morremos para abandonar os nossos pecados. Não servimos mais ao pecado, não servimos mais ao mundo. Então, juntamente com Cristo, fomos mortos. A terceira coisa que o autor nos informa aqui é que nós fomos sepultados juntamente com Cristo no batismo. Essa é a terceira coisa, o terceiro assunto. Este batismo, como falei no início, é o batismo com o Espírito Santo. Nada mais é do que a regeneração, o novo nascimento, a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Quando nós cremos em Cristo, ou quando o Espírito Santo agiu no nosso coração, nós fomos regenerados, transformados, nós nascemos de novo. Então isso é batismo, o batismo espiritual, o batismo que salva. Sim, se existe um batismo que salva, é o batismo com o Espírito Santo. O batismo físico, ou com água, não salva ninguém. O batismo físico
é o símbolo do batismo com o Espírito Santo. Então, quem salva é o batismo com o Espírito Santo, ou a regeneração, o próprio Espírito na nossa vida. É por isso que nós somos salvos, salvos em Cristo Jesus. A quarta coisa que o texto fala é no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, nós, primeiro, morremos ou fomos sepultados. Segundo, com Cristo. Terceiro, no batismo. E quarto, ressuscitamos. A gente não só morreu, ou nós não só fomos sepultados, nós ressuscitamos, ou Deus nos ressuscitou em Cristo Jesus. Da mesma forma como o poder de Deus ressuscitou a Cristo, nós também fomos ressuscitados pelo mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Então você está vivo em Cristo Jesus. Você vive para Deus. Você não vive mais para si, como, por exemplo, Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a se entregou a si mesmo, e se entregou a si mesmo por mim. Então, nós estamos mortos ou crucificados com Cristo. É assim que deve ser, é assim que nós devemos responder às pessoas que nos convidam para a libertinagem, para o pecado, para as coisas deste mundo, desta vida. Nós temos que responder dizendo que nós estamos crucificados com Cristo. E agora não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E a vida que agora vivemos pela fé no Filho de Deus que me amou, que nos amou e se entregou por nós. Por causa de Cristo, o Senhor, aliás, o crente é nova criatura, conforme 2 Coríntios 5:17, que diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, você não é mais uma velha criatura, não vive mais no mundo, não vive mais para o mundo, você não vive mais para o inimigo, você não vive mais para satisfazer os desejos carnais. Agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Uma pessoa completamente diferente da qual você era no passado. Eu me refiro a uma vida espiritual, uma vida nova, uma vida santa, uma vida limpa do pecado, uma vida regenerada, uma vida esclarecida pela palavra de Deus. Nós temos agora clareza de Deus, do Espírito Santo, da palavra. Você agora não vive mais na ignorância de Deus. Você não vive mais na prática do pecado. Agora, você que é cristão, você que é filho de Deus, vive para a glória de Deus. Segundo lugar, irmãos, a união mística do crente com Cristo resultou em vida com Ele e no perdão dos nossos delitos. Duas coisas, guarde bem isso no seu coração. Vida com Ele, ou vida com Cristo. Segundo lugar, perdão dos seus delitos. Foi isso que nos proporcionou esta união mística do crente com Cristo. União mista significa união espiritual com Cristo. Você estará junto com Cristo para sempre. Você agora vai adorar a Cristo para sempre. Existe um cântico, eu ouvia muito na época em que eu comecei na minha fé, na vida cristã, aos 16 anos, que o pastor da igreja que eu fazia parte, que eu frequentava, ele cantava muito. O cântico diz assim: eu e Jesus somos um só. É um cântico muito bonito. Eu e Jesus somos um só, unidos pelo amor maior. É muito bonito. Nós e Jesus somos um só. Agora vivemos para Cristo. Agora vivemos para Deus, para a glória de Deus. Então, veja lá no versículo 13, por gentileza, na sua Bíblia, que é Colossenses 2, versículo 13.
E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então, como falei, duas coisas. Primeira, vida com ele. Já imaginou, você recebe a vida em Cristo, mas não recebe perdão? Ou então você recebe o perdão de Deus, mas não recebe vida em Cristo? Não faz sentido. Tem que ser as duas coisas juntas. Nós recebemos vida porque estávamos mortos. O texto informa que nós estávamos mortos. Você já imaginou que você estava morto antes de conhecer a Cristo? Nós éramos cadáveres ambulantes. Nós andávamos nesse mundo parecendo zumbis, sem Deus, sem a graça de Deus, sem esperança de vida eterna, sem perdão, sem salvação. Hoje não. Quando um crente vai passando, alguém diz assim, ali vai um perdoado. Olha que coisa linda. Ali vai um abençoado. Ali vai um filho de Deus, ou uma filha de Deus. Ali está passando um salvo. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Agora imagine uma pessoa que sem Cristo, e vai passando. Pessoa que não quer saber de Cristo. Ali vai um condenado. Ó, ali está passando um condenado. Por quê? Porque a Bíblia que diz, a pessoa está condenada. Basta morrer para ir para o inferno direitinho. Está condenada. Porque não quer saber de Jesus, não quer saber de se arrepender, não quer saber de crer em Cristo. A oportunidade da felicidade eterna, ela joga pela janela. Não quer saber de Jesus, mas o salvo não. O Filho de Deus, ali está um salvo, ali está um perdoado. A palavra então nos informa que nós temos vida, mas presta atenção, nós temos vida não é por causa de nós, não é por causa das nossas boas obras, não é porque a gente é melhorzinho. Olha, Deus me escolheu porque ele viu que não era tão miserável assim. Deus me escolheu porque viu que eu não era tão mal, tão pecador. Engano. Deus me escolheu por causa da graça dele. Ele me escolheu, escolheu você por causa de Jesus. E porque ele soberanamente resolveu te escolher, te salvar, te perdoar e te dar vida eterna. Esta é a grande verdade. Não existe um ser humano na face da terra que tenha sido escolhido porque era bonzinho, ou porque era menos pior, porque tinha alguma boa obra. Em hipótese alguma, a Bíblia diz que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Então, presta atenção. Nós fomos salvos, temos vida em Cristo e perdoados. Os nossos delitos, como diz o versículo aí, diz que foram perdoados. Perdoado todos os nossos delitos, no finalzinho do versículo. Vos deu vida juntamente com ele. A vida que nós temos é juntamente com Cristo. Veja que no primeiro ponto diz que nós fomos sepultados ou mortos, né? E fomos ressuscitados. E agora diz que nós fomos perdoados e agora temos vida com Cristo. Olha que coisa linda. Isto é união mística com Cristo. E para nós encerrarmos, esta união mística com Cristo, por causa da união mística com Cristo, Deus nos deu a vitória sobre os nossos inimigos, que está no versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quem são os nossos inimigos? Quem são os inimigos do crente? São os familiares? É a esposa, é o marido? São os filhos? São os pais? Quem sabe os vizinhos? Quem sabe o colega de trabalho? Ah, eu tenho um colega de trabalho que pisa no meu calo, ele é meu inimigo. Ou então patrão é meu inimigo. Não, não, não. Não são os teus amigos, são os teus, não estão as pessoas, os homens, não são os parentes, nem a mulher, nem o marido, nem os filhos, nem os pais, nem os tios, nem quem quer que seja. Não são esses os nossos inimigos. Os nossos inimigos, a Bíblia diz, são espirituais, nas regiões celestiais. Estes são os nossos inimigos. É o diabo, o mundo e a carne. O diabo, a gente vence esse inimigo
com Cristo, juntamente com Cristo. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Está lá na palavra. Tiago 4:7. E o mundo, como é que a gente vence o mundo? O que está registrado em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, a gente vence o mundo não amando o mundo, não satisfazendo os desejos ou as atrações do mundo. A grande verdade é que, infelizmente, alguns cristãos têm sido atraídos pelo mundo, têm copiado o mundo, e aí têm sido, muitas vezes, derrotados. Nós precisamos ter muito cuidado. E, finalmente, a carne, que é o inimigo, o terceiro inimigo do crente. Como é que a gente vence esse terceiro inimigo? Fugindo da prostituição, fugindo das coisas da carne. Como diz Colossenses 3:5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Tudo isso faz parte da carne. A pessoa é avarenta, a pessoa é prostituta, a pessoa tem paixão lasciva, tem desejo maligno, tudo isso faz parte deste inimigo terrível, tenebroso e, convenhamos, é o inimigo mais difícil de vencer. Porque a carne, o nosso velho homem, e a Bíblia diz para a gente crucificar o velho homem. Vamos orar para a gente passar para a professora da escola dominical. Senhor, obrigado pelo privilégio de fazermos parte da união mística com Cristo. O Senhor nos deu a graça e o privilégio de sermos sepultados, mas ressuscitados em Cristo Jesus. Nós morremos para o pecado, para o mundo, para as coisas desta vida e agora somos livres, salvos, regenerados, transformados, abençoados, perdoados em Cristo Jesus. Pai, muitíssimo obrigado. Nós te agradecemos e pedimos que nos dê a graça para que nós continuemos firmes, te servindo, te adorando, te glorificando, Senhor, com a ajuda do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Não sabemos nem o que dizer. Tamanho amor, tamanha misericórdia, tamanha graça. Temos absoluta consciência que não tínhamos nenhum mérito, mas o Senhor nos elegeu, nos escolheu por meio de Jesus, o nosso Salvador. É em nome dele que nós oramos, gratos. Em nome de Jesus. Amém.